E o zagueiro Nino pode voltar ao futebol brasileiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema. Pior público da Arena MRV desde que ela foi fundada. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sempre pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre o pior público da Arena MRV desde a fundação do estádio. Estádio lançado em 2023, no mês de agosto, e que vem na temporada de 2025 registrando os piores públicos. O pior deles era no jogo contra o Maringá, menos de 20 mil pessoas. Até que, na última rodada, Campeonato Brasileiro empate contra o Flamengo, veio o pior público da história, 18.321 pessoas. Foi a partida seguinte à perda do título da Sul-Americana, decisão contra o Lanús nos pênaltis. Para essa quarta-feira, o Galo recebe o Palmeiras em sua última aparição no Campeonato Brasileiro como mandante. E a expectativa é de um público bem pequeno. Até o final da tarde dessa terça-feira, eram apenas 4.500 ingressos vendidos de forma antecipada, como o palmeirense também anda bem descontente com o seu time, que perdeu a Libertadores e deve perder nessa quarta-feira o título do Campeonato Brasileiro. A tendência é de Arena MRV vazia para dois dos principais clubes do futebol no Brasil. Só para completar, registrar que o Galo ainda tem aspirações no Campeonato Brasileiro com 45 pontos. Ele não está completamente salvo do risco de rebaixamento e se nas duas rodadas finais conseguir resultados perfeitos, 2 vitórias e uma combinação de resultados, dá até para sonhar com o Galo na 8ª colocação, que lhe garantiria a chance de uma pré-Libertadores desde que o campeão da Copa do Brasil seja Fluminense ou Cruzeiro. Preciso te contar agora sobre o preço para comprar Nino, zagueiro brasileiro que pertence ao Zenit e está de saída do clube russo. O Nino está incomodado com uma pouca assistência que ele tem lá na Rússia para seu filho que tem autismo. A prioridade do zagueiro é jogar em um grande clube do futebol europeu, mas se essas propostas não aparecerem, a tendência é que o Nino acabe voltando para o futebol brasileiro. Fluminense, clube que o vendeu para o Zenit no ano passado por 5 milhões de euros, é uma das possibilidades. O Flu tem interesse em contratá-lo. O próprio presidente recém-eleito do Flu já admitiu as negociações. O Flamengo é outro interessado. Não dá para descartar o Palmeiras, que tem a intenção de fechar com um defensor. Vitão é uma possibilidade, o Nino aparece como outra. E o Zenit já colocou um preço mínimo para fazer negócio, 8 milhões de euros, que equivalem hoje a mais ou menos 50 milhões de reais. O Zenit só topa negociar o Nino com lucro de no mínimo 3 milhões de euros, embora, se houver leilão, dá para cravar que o Zenit vai subir essa pedida para pelo menos 10 milhões de euros. Nino, que é titular absoluto na Rússia, assim como era no Fluminense, jogador de enorme destaque. Se estivesse jogando no futebol brasileiro, talvez até sonhasse com vaga em seleção brasileira. A pergunta que eu deixo para você: o Nino caberia no seu clube do coração? Você tem preferência por vê-lo atuando em qual time do futebol nacional? Já usa o espaço para comentário para registrar o que você pensa. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. A arte foi um pedido de público zero esparramado para todos. Ronan. O Ronan tem que atingir. Ronan, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós aqui não temos a pretensão, ainda bem, tem ninguém aqui afetado a ponto de achar que o que a gente diz aqui influencia para o bem ou para o mal. A gente, pode acontecer? Até pode. Mas a gente não tem pretensão de achar que o que a gente fala aqui vai ser rigorosamente seguido por quem está ouvindo. E aí eu estou dizendo de pedir para lotar o estádio ou pedir para não ir ao estádio. A questão da torcida não ir ao estádio tem influência naquilo que vem acontecendo. O torcedor curtiu o ano de 2021, curtiu demais, curtiu a recuperação do retorno de 23, mas o torcedor do Atlético, eu acho que o cara tá de saco cheio de promessas de melhora de time, de pagar dívidas e de melhorar o elenco para o ano subsequente, e não vem acontecendo já há 3 anos, né? Então, assim, se apegar ao que aconteceu em 21 e achar que aquilo ali vai moldar o comportamento do torcedor para o resto da vida, isso não vai acontecer. O torcedor tem todo o direito, porque foi prometido a ele que seria uma nova era de Atlético a partir do momento que se tornasse SAF. Né? De ser um Atlético brigando na cabeça, ano a ano, melhorando ano a ano, pagando suas contas em dia, pagando comissão de empresário, pagando jogadores em dia, dando estrutura. Isso foi prometido.
Então chega um ponto que o torcedor vai a cada ano, vai assistindo, se repetir, fracasso do ano passado, aí esse ano, fracasso de novo, com os mesmos erros cometidos. Aí você olha para quem não tem, conversando hoje com o Príncipe, é questão de aptidão, né? Tem gente que não tem aptidão, que ocupa cargos dentro do clube e que isso precisa ser cuidado. Isso precisa ser cuidado, porque se você entregar na minha mão um Fokker 100 para eu decolar da Pampulha, eu não vou saber nem ligar. Então não dá para você entregar um clube. Gente, o torcedor do Cruzeiro não acha, mas o Atlético é um clube gigantesco. Então quem não tem competência não pode se estabelecer dentro de um clube do tamanho do Atlético. Porque um clube que tem, a torcida que tem, o estádio que tem, os títulos que conquistou, ninguém está fazendo aqui nenhum tipo de paralelo entre o que o rival conquistou e o que o Atlético... Não. Estamos falando de um clube que é campeão de Libertadores, de Recopa, de Supercopa Brasileiro, Copa do Brasil, de um clube que tem uma torcida, assim, milhões de torcedores, um estádio espetacular. Então, isso é muito grande. Você não pode colocar lá um diretor de futebol que não tem aptidão, você não pode colocar no marketing quem não tem aptidão, na comunicação quem não tem aptidão, você não pode como CEO quem não tem aptidão. Então você tem que colocar gente preparada em todos os cargos, para treinador, tem um elenco decente, contratar com base em uma análise mais criteriosa e não no achismo. Eu acho que esse jogador, se trouxer, vai arrebentar aqui. Eu acho que aí traz o jogador, eu não uso, o jogador fica aqui. Aí o outro treinador chega e tem que recuperar. O tempo que ele está recuperando, tentando recuperar, aí o campeonato vai passando. E é uma derrota aqui, outra cola, um empate aqui, aí vem uma vitória. Meu Deus do céu, estamos nos salvando. Aí vem uma final de Sul-Americana para salvar. Eu ontem estava dizendo para os caras aqui, se o Atlético ganhasse essa Sul-Americana agora, ia ser recado para quem critica, mas assim, pesado. E aí teria razão em apontar para quem critica? Não, nem com o título chancelaria isso. Nem o título chancelaria. Apagaria um pouco das bobagens feitas na temporada. Então, o problema não é a imprensa, cara. E outra coisa, a imprensa mudou. Não tem uma referência hoje na TV aberta que o que ela fala vira verdade absoluta. Então não adianta. Eu tô até vendo. Fala, rapaziada, mais um vídeo importante aqui no canal Trinca Galo, informações do Galão da Massa para te manter sempre muito atualizado. Falando aí, né, TV Band Minas sobre o público da Arena MRV, Nicola também trazendo essa informação. E sobre o zagueiro Nino também, ex-fluminense, né, de volta ao futebol brasileiro, né? E tem especulações aí sobre Flamengo, Palmeiras, interessado no jogador. Gostaria de saber a sua opinião, seria uma boa no Galo? Deixe nos comentários a sua opinião. Pessoal, vamos ficando por aqui, mas logo, aquele pedido muito importante, fortalece com like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo também, deixando nos comentários a sua opinião, porque a gente vai voltar assim que pintar mais notícias. E ó, muito obrigado pela audiência, hein? Fiquem com Deus, um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu, tropa, fui!